Quando pensamos em The Walking Dead, normalmente lembramos da jornada de Rick Grimes tentando sobreviver em um mundo devastado pelos mortos-vivos. Mas existe uma pergunta que a série praticamente nunca respondeu. O que aconteceu com o governo dos Estados Unidos durante o início do apocalipse? Afinal, quando Rick permanecia em coma, o país inteiro estava entrando em colapso. Mas agora, graças a informações espalhadas por Fear the Walking Dead, Dead City e The Walking Dead World Beyond, além de alguns diálogos espalhados pela série principal, nós conseguimos montar uma linha do tempo relativamente completa sobre o que teria acontecido com o governo durante o apocalipse. Então já se assente aí confortavelmente e venha comigo conferir tudo o que a gente sabe sobre a queda dos Estados Unidos durante o apocalipse em The Walking Dead. Hello, Girls! Estava falando. E bom, quando o vírus Wildfire começou a se espalhar no final de agosto de 2010, bilhões de pessoas começaram a morrer. Os mortos passaram a se reanimar e os mordidos inevitavelmente se transformavam. E a humanidade entrou em colapso em questão de semanas. E enquanto isso acontecia, Rick Grimes continuava inconsciente no hospital. E é justamente por isso que a série principal praticamente ignora todo o início do surto. Mas juntando algumas coisas que a gente vai vendo ao longo dos spin-offs, dá pra entender mais ou menos o que teria acontecido com os Estados Unidos. Antes de tudo, vale lembrar que o universo de The Walking Dead é praticamente igual ao nosso, com a diferença de que na cultura pop deles não existiu o conceito de zumbis. Eles não conheciam George Romero, não tinham vários filmes ou séries sobre mortos-vivos. O próprio nome zumbi não é mencionado na versão em inglês, isso foi adicionado na dublagem. Por isso ninguém sabe como reagir quando os primeiros caminhantes aparecem. E bom, como o surto acontece em 2010, podemos presumir que o presidente dos Estados Unidos daquela época era Barack Obama, com o seu vice Joe Biden. Embora a série nunca mencione o nome deles especificamente, dá para assumir isso a partir da cronologia. E bom, à medida que a situação piorava, o governo declarou o estado de emergência nacional. O presidente fez um pronunciamento em rede nacional durante um Memorial Day, tentando tranquilizar a população. Essa acabou sendo sua última aparição pública conhecida. Logo depois, o exército foi mobilizado para criar zonas de segurança em grandes cidades americanas. O objetivo era evacuar civis, conter o avanço dos caminhantes e manter o máximo possível da infraestrutura funcionando. E até que essa estratégia funcionou durante um tempo. Em Los Angeles, por exemplo, conseguiu ficar operacional durante 13 dias, como vemos em Fear the Walking Dead. Atlanta também durou um período semelhante, mas tudo mudou em 8 de setembro de 2010, quando a Operação Cobalto entrou em vigor. A Operação Cobalto consistia em uma medida extrema. Os militares receberam ordens para bombardear grandes centros urbanos na tentativa de eliminar os infectados. Na prática, isso significava abandonar milhões de civis que ainda estavam presos nas cidades. Mas a operação foi um desastre. Ao invés de conter a epidemia, isso só acelerou o colapso do exército. Diversos soldados desertaram e outros morreram durante as evacuações, e a estrutura militar americana praticamente deixou de existir. Mas então surge uma pergunta interessante. Quem autorizou uma medida tão extrema? Curiosamente, tudo indica que essa decisão não partiu do presidente. Sabemos que Barack Obama e Biden foram tirados da Casa Branca 2 dias após o início do surto. Os dois foram levados para um bunker subterrâneo acompanhados por agentes do serviço secreto. Pouco depois, toda a Casa Branca foi evacuada. Isso significa que o comando operacional provavelmente ficou nas mãos da alta cúpula militar. Entre os nomes mais prováveis estão o secretário de defesa da ocasião, Robert Gates, a secretária de Segurança Internacional, Janet Napolitano, e eu espero que seja o de baunilha, porque o de creme é muito ruim, o almirante Michael Millen e o general James Cartwright. Mas a série nunca confirma qual deles deu a ordem, mas tudo indica que não teve nenhuma relação com o presidente. Em 1º de setembro de 2010, apenas 5 dias depois do início do surto, o governo federal praticamente deixou de existir. Mas isso não significa que todos os políticos morreram, muito pelo contrário. Diversos membros do governo foram escoltados para zonas seguras espalhadas pelo país. E é aí que entram algumas revelações feitas nas últimas temporadas. Na 11ª, por exemplo, nós conhecemos a Commonwealth, uma comunidade com mais de 50 mil habitantes. Lá descobrimos que o William Milton, ex-presidente dos Estados Unidos dentro da cronologia da série, também foi levado para um local seguro durante o início do apocalipse. Isso mostra que existe um plano de contingência para preservar parte da liderança política do país.
Outro exemplo é Alexandria. Antes de se tornar a comunidade liderada por Diana, Alexandria era uma zona de evacuação destinada a funcionários públicos, políticos e pessoas consideradas estratégicas para o governo. Os militares deveriam protegê-los até que a situação fosse controlada. O problema é que esse dia nunca chegou. Depois do colapso do exército, os próprios sobreviventes precisaram transformar Alexandria na comunidade que conhecemos. E bom, tudo isso indica que existiam diversas áreas seguras espalhadas por todos os Estados Unidos. A série só nunca mostrou todas elas. E isso nos leva a uma pergunta importante. O que aconteceu com Barack Obama? Mas infelizmente não existe uma resposta oficial para isso. A única coisa que sabemos é que ele foi levado para um bunker sob a Casa Branca. O problema é que esse abrigo provavelmente era o antigo Presidential Emergency Operations Center, construído ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de extremamente seguro, ele não foi projetado para manter pessoas vivendo ali durante anos. Seu estoque de alimentos, combustível e sistema de ventilação eram limitados, mas cedo ou mais tarde seria necessário sair dali. E considerando que sabemos sobre as outras autoridades americanas, faz bastante sentido imaginar que o Obama tenha sido transferido para outra instalação militar ou para alguma comunidade semelhante à Commonwealth ou Alexandria. Claro, também existe uma outra possibilidade. Talvez ele nunca tenha saído do bunker, talvez ele tenha morrido antes mesmo da evacuação, ou talvez em algum lugar ali em volta de Washington tenha um zumbi andando com um terno presidencial. E aqui eu queria fazer uma enquete com vocês, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês fossem o segurança responsável pelo presidente, pode ser o Barack Obama mesmo, que é o que está do exemplo aqui, e aí você tivesse que levar ele para o bunker porque começou uma epidemia, vocês ainda não sabem exatamente o que é, mas você levou ele para o bunker. E aí passam-se dias, você não sabe o que aconteceu, ninguém foi lá falar para você sair, ninguém deu uma satisfação para você, só tá você e o presidente. E aí ele fala para você olhar do lado de fora para ver como é que tá. E aí você sai e percebe que o mundo inteiro foi tomado por zumbis. Não existe mais nada, não existe o governo, não existe mais nada. É só você e o presidente dentro daquele bunker. Aí você volta, ele continua sendo um presidente que você tem que proteger, ou agora ele é apenas um outro ser humano ali com você? Você continua tendo a missão na sua cabeça de proteger aquele cara, ou agora meio que tanto faz como tanto fez, já que não existe mais governo, não existe ele como presidente? É um bom questionamento para se fazer. Mas bom, ainda existe um outro detalhe importante. Depois dos acontecimentos de World Beyond, descobrimos que a CRM eliminava diversas comunidades independentes para manter seu próprio controle sobre o território. Isso significa que várias dessas antigas zonas seguras do governo podem simplesmente ter sido destruídas anos depois. Ou seja, mesmo que o Obama tenha sobrevivido aos primeiros meses do apocalipse, isso não significa que ele sobreviveu a todo o tempo do apocalipse dentro da cronologia da série. No fim das contas, essa é uma das partes mais interessantes do universo de The Walking Dead. A série nunca deixa tudo 100% explicadinho, ela sempre vai espalhando algumas coisas em diferentes episódios e spin-offs. E quando juntamos todas elas, conseguimos montar um retrato muito mais completo do que aconteceu com os Estados Unidos durante o início do apocalipse. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que o Barack Obama sobreviveu ao apocalipse de The Walking Dead? Ou ele teve o mesmo destino de milhões de outras pessoas e está caminhando por Washington vestindo a farda presidencial, porém com a pele toda rasgada? Bom, deixa aqui nos comentários. E comenta também a resposta para a pergunta que eu fiz para vocês. Se vocês fossem responsáveis por proteger o presidente e começasse um apocalipse zumbi, vocês ainda seriam responsáveis por eles? Ou não, agora não existe mais presidente, então você não precisa protegê-lo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Comenta também outros filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês. E mais cedo ou mais tarde eu posso trazer a sua recomendação de vídeo aqui. E é muito importante que vocês comentem para mim saber exatamente o que trazer para vocês aqui no canal. Se você curte mais vídeo de desenho, deixe seu comentário. Post de mais série, mais filme, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo e mais cedo ou mais tarde eu vou trazer o vídeo aqui, ok? Então, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscrever-se que não custa absolutamente nada para vocês. Vocês me ajudam demais. Estamos quase chegando aos 4.100 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Só clicar no botão de inscrever-se e você se torna um iluminado automaticamente. Clica no botão de inscrever-se, ativou o sininho da notificação e você vai ter vídeos toda semana sobre filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você não vai querer perder, ok? Então se inscreve no canal, comenta, deixa seu like, compartilha alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, shorts aqui do YouTube, Reels do Instagram, faz corte pro TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam ver, se inscrever, ok? Então é isso, até a próxima, falou, se foi!